Olá, gente querida! Hoje é o dia 12 de agosto. Nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum. E é uma alegria, um prazer grande tê-lo aqui na nossa companhia no canal Dom Paulo Jackson, para hoje meditarmos o texto de Mateus 19, de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio a tais mulheres? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler pode ser dividido em 3 pequenos blocos para facilitar a nossa compreensão. Primeiro, os versículos 3 a 6. Aí, os fariseus perguntam: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Essa era uma das discussões nas escolas rabínicas de Hillel e Shammai, por exemplo. Mas a pergunta é capciosa. Na verdade, é uma cilada. O que eles pretendem mesmo é indispor Jesus com as pessoas. No Antigo Testamento, o divórcio era aceito praticamente por todas as pessoas. E a sua prescrição está bastante clara na lei mosaica. A tradição oral rabínica é muito rica na explicitação destes motivos. Sejam escolas mais rigoristas, sejam escolas mais abertas e liberais. Os versículos 4 a 6 apresentam a resposta de Jesus. Jesus reconduz a questão para um nível mais profundo, um nível até anterior. Qual é o critério para Jesus? É o critério da originalidade. É o critério da antiguidade das instituições. Pois bem, nós estamos lendo estes versículos iniciais, versículo 4 até o versículo 6.
Nessa resposta de Jesus, Jesus conduz a questão para o nível mais profundo, para o nível anterior que tem a primazia. Jesus quer nos ajudar a compreender que o ser humano deve ser compreendido enquanto casal nesse texto. Ish e Isha. Ish significa mulher, Ish significa homem, Isha significa mulher. A partir desta união dos dois, eles se tornam um só corpo, uma só carne. O ser humano não pode separar aquilo que Deus uniu. O divórcio, portanto, deve estar excluído já enquanto princípio. Na Amoris Laetitia, por exemplo, a Amoris Laetitia é o documento do Papa Francisco escrito sobre o amor matrimonial, sobre o matrimônio e sobre família. É um texto muito bonito que deveria ser conhecido de todos. Jesus então apresenta o critério da indissolubilidade como princípio e o divórcio como sendo algo contrário à vontade de Deus. Mas olhemos também os versículos 7 a 9. Aí aparece a objeção dos fariseus. Eles se perguntam: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus interpreta o princípio que está presente em Mateus 24, versículo 1, como uma concessão feita ao povo por causa da fraqueza, por causa do falimento, por causa da desobediência às exigências de Deus. Mas isso nunca pôde ser elevado à condição ou à categoria de princípio global. O texto de Mateus admite uma exceção, porneia. Ao final deste segundo bloco, nós somos convidados a refletir sobre o significado de porneia. Vários estudiosos dizem: trata-se de um casamento como união ilegítima, uma união ilícita e uma união que não se baseia na verdade. O terceiro texto são os versículos 10 a 12. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: olha, se a situação do homem em relação à mulher é assim, não vale a pena casar-se. Os discípulos, na verdade, se assombram. O texto fala de matrimônio, mas fala também de celibato. Fala de casamento, mas fala também de oferta e oblação da vida pela vida do mundo. A oferta, por exemplo, da comunidade católica Shalom é belíssima. É uma consagração autêntica e genuína. A relação entre matrimônio e celibato, os dois, na verdade, pertencem à nova comunidade cristã. Alguns rabinos são celibatários. O profeta Jeremias era celibatário. Jesus Cristo, João Batista, Paulo, temos vários exemplos de celibatários ao longo da história. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Vocês sejam muito felizes. Deus nos ajude a experimentarmos a nossa consagração da castidade celibatária com todo afinco e empenho, sempre para fazer a vontade santa de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.